Olá, gente querida, gente abençoada do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Nós retornamos para ministrar sobre a palavra da unidade do dia. E a palavra da unidade do dia, no dia de hoje, está no livro de Salmos 91. E eu tenho certeza que você conhece esses salmos, não é verdade? Salmos 91, no versículo 1. E nós vamos trazer 3 versões, que é a revisada e corrigida, como também a nova tradução na linguagem de hoje e na versão King James. Vamos à primeira, que é a revisada e corrigida. Salmos 91, versículo 1 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos agora na nova tradução da linguagem de hoje. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. E agora vamos na versão do King James, que diz assim: Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá à sombra do Todo-Poderoso. Lindo demais, né? Mas independente disso, das 3 traduções estarem de pleno acordo, nós estamos falando pela palavra de Deus acerca de algo extraordinário e sobrenatural, porque aqui o salmista está relacionando aquilo que o homem mais necessita, que é proteção. E por quê? Nós estamos vivendo num caso de pandemia mundial. Nós estamos aí enfrentando esta doença, esse vírus maldito que é o coronavírus, e que o homem precisa, independente da sua religião, crença, né, etnia, classe social, todos precisam de proteção. E o salmista diz bem claramente que aquele que habita no esconderijo de Deus, né, no esconderijo do Senhor, no lugar secreto, no lugar de proteção, essa pessoa vai ter descanso. Por que ela vai ter descanso? Porque ela estará à sombra, né? Ela estará encoberta, né? Protegida, escondida na sombra do Altíssimo. E a sombra, ela fala exatamente de referência de uma pessoa, porque a sombra, ela é, na verdade, o resultado, né, daquilo que é o reflexo de uma pessoa diante de uma luz, de uma claridade. Então, quando a palavra fala sombra, ela fala exatamente sobre referência de uma pessoa ainda não revelada. É lógico, você vê uma sombra de alguém, você pode afirmar que há uma pessoa ali, mas você não vai poder enxergar aquela pessoa ou ter a identidade daquela pessoa pela sombra. Você pode até se aproximar, né, para descobrir quem é que está projetado naquela sombra, mas você só vai descobrir quando você olhar, né? Olhar até mesmo contra a própria luz para enxergar realmente quem está projetando aquela sombra. E quando o salmista declara isso, ele está apontando exatamente para a referência de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é a referência da pessoa de Deus. O próprio Senhor Jesus disse no Novo Testamento, nos Evangelhos, que aquele que vê a ele, vê o Pai. Filipe mesmo, quando o Senhor Jesus estava falando que ele teria que cumprir a missão, morrer na cruz, né, para trazer o perdão dos pecados à humanidade, e depois ele voltaria para o Pai, Filipe falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe e os outros apóstolos estavam já meio tristes, porque estavam percebendo que alguma coisa ia acontecer, ainda não tinham entendimento. Então ele pediu: mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E Jesus disse: vocês pedem para mostrar o Pai? Eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não têm percebido que quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, aqui está mostrando exatamente isso. Jesus
ele é a referência do Pai. Ele é aqui a sombra, né, do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Mas quando falamos da sombra, também apontamos para a referência. E não existe nada que mais seja propício a falar acerca da referência de um homem, de uma pessoa, do que o seu próprio sangue. O sangue é a referência que aponta para a vida do corpo humano, a vida de uma pessoa, na sua biologia, no seu corpo, está no sangue. Então, tem muita revelação aqui nesse versículo 1 do Salmos 91. Muita, não dá para falar em 10 minutos, em 15 minutos. Eu acredito que a gente vai falar muito sobre os Salmos 91, e principalmente neste capítulo 91, versículo 1. Porque se Jesus, ele é aqui encobertamente a referência do Pai, né, através da sombra, ele também é a referência do Pai, dele mesmo como Deus, como divindade, apontando para o seu sangue. E veja que coisa interessante, falando sobre sangue, o que está registrado em Êxodo capítulo 12, versículo 21 ao versículo 27. Vamos ver o que diz aqui. Está na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Pegue um galho de isopo e molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia da casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando esta cerimônia religiosa. Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do nosso Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram o Senhor. Ou seja, aquele sangue aponta para quem? Aponta para o sacrifício de um cordeiro. Só que aqui, encobertamente como uma sombra, para os israelitas não estava revelado quem seria no futuro este cordeiro, porque o sangue aponta para uma pessoa. E no Salmos 91, versículo 1, a sombra também aponta para esta pessoa. E esta pessoa, da qual o sangue aponta e a sombra também, está falando de Jesus Cristo. Está falando do Filho do Altíssimo Deus. Porque Jesus, ele é ali, no tempo em que estavam os israelitas no Egito, prestes já a sair, antes de acontecer a 10ª praga, ali Jesus é a referência inserida no sangue, nas portas das casas dos israelitas. Quando o anjo da morte ele é liberado para trazer juízo sobre Faraó, porque aquilo que Deus está agindo naquele momento é um juízo, sabe? É uma reparação por todas as coisas que os egípcios e Faraó fizeram por um período de 400 a 430 anos sobre os israelitas, a descendência de Abraão. E por Faraó resistir na 10ª vez a obedecer aquilo que Deus disse por intermédio de Moisés, dizendo para deixar o povo ir embora, então Deus, ele dá a sentença e executa juízo, matando todos os primogênitos egípcios,
Mas por que então que isso não aconteceu com os israelitas que estavam dentro do Egito? Porque ali eles estão abrigados na sombra do Altíssimo. E a sombra do Altíssimo está apontada para o sangue. O sangue traz a referência da pessoa. E a pessoa é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. A pessoa é Jesus. Então, naquele momento, o sangue nas portas é a referência de Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quem vai viabilizar todas estas coisas para acontecer em livramento ao povo de Israel no Egito? Quem viabiliza tudo isso, além de Cristo, o Cordeiro, é o Espírito Santo. Veja o que diz em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 34 e versículo 35, na nova tradução da linguagem de hoje. Olha só o que diz. Então, Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. Ela está falando acerca daquilo que o anjo, trouxe a palavra, o mensageiro Gabriel, dizendo que ela ficaria grávida. Mas ela não poderia humanamente, porque ela é uma moça virgem, nunca conheceu um homem intimamente. Versículo agora 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Veja, a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Ou seja, quem vai envolver Maria para gerar a Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o Espírito Santo, é o poder de Deus. Aqui no Salmos 91 nós encontramos Deus, o Pai. Nós encontramos Jesus, o Filho, e nós encontramos no versículo 1 o Espírito Santo. Aqui nós encontramos a Trindade. A pergunta é: por que nós aqui encontramos no Salmos 91 isto? Porque Deus está mostrando para a humanidade, para o homem e para a mulher, que Ele é o lugar secreto, que Ele é o verdadeiro esconderijo, que Ele é aquele que pode nos guardar, nos proteger. Quem eram os israelitas no Egito? Eles eram escravos. Para pensar nisso. Quem eram os israelitas diante de Faraó? Eram como formigas para serem pisoteadas, e foram por mais de 400 anos. Mas por eles se abrigarem no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele os protegeu. O sangue do Cordeiro os lavou, os protegeu, para que a morte não chegasse para eles. Por quê? Porque agora as casas deles, lá com o sangue passado no batente das suas portas, não eram mais simplesmente as suas casas, mas agora eram um esconderijo de Deus. Porque quando o anjo da morte passou, viu lá que estava marcado aquele lugar com o sangue do Cordeiro. E a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o faz descansar. A palavra diz que aquele que está no lugar secreto de Deus, aleluia, a sombra de Deus o protege. Por isso que você não deve temer. Por isso que você não deve ter medo. Porque se você está agora firmado, ocultado, escondido em Deus, nenhum mal vai te tocar. Agora, se você ainda não tem Jesus, se você ainda não tem a marca do sangue do Cordeiro, não mais na tua porta da tua casa, mas na porta do teu coração, e se você ainda não está no esconderijo de Deus, guardado e protegido, coberto pelo Espírito Santo de Deus, eu te convido a partir de agora a fazer isso. Entregue a tua vida a Jesus. Faça dele o teu esconderijo. Porque a palavra fala que quem é de Deus, o diabo não toca. Então seja dele.
habite no esconderijo, no lugar secreto do Altíssimo e permaneça à sombra do Deus Todo-Poderoso. Porque estando debaixo das suas asas, estando debaixo das suas mãos, sendo protegido e guardado, você será bem-sucedido. Em nome de Jesus, guarde essa palavra no teu coração e habite no esconderijo de Deus. Deus te abençoe fortemente neste dia. Um beijo no teu coração, fique firme e creia no poder de Deus. E você terá descanso para a tua alma, terá descanso para todos os teus problemas, porque dos teus olhos Ele vai enxugar tuas lágrimas e dos teus problemas o Senhor vai resolver para você. Creia nele, acredite e você nunca será confundido. Deus te abençoe. Beijo. Tchau, tchau.